Franklin Carvalho fez ontem sua estreia em Botafogo versus Caracas no estádio Newton Santos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais foram os primeiros padrões táticos do técnico do Botafogo, quais foram as mudanças que ele fez na equipe, qual a sua ideia de jogo, o que já deu pra gente perceber. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vem comigo. E pra gente começar, precisamos entender que teve uma mudança de sistema tático. O Botafogo vinha jogando em um 4-3-3 com aquele tripé de volantes, Edenilson, Danilo e até mesmo o Alan jogando como esse primeiro volante de maior proteção, e ele fez uma mudança. Provavelmente ele vai jogar com essa mudança o restante da temporada, já que ele até já falou que é um técnico que gosta de ser mais ofensivo e tudo mais. Então ele tira um desses volantes e coloca mais um meia, e aí ele muda o seu sistema tático para um 4-2-3-1. Agora ele tem dois volantes, Alan e o Danilo, e ele tem o Montoro jogando como esse meia no entrelinhas. E a ideia dele, obviamente, era ter o Montoro jogando mais por dentro, com o Santos jogando por dentro, o Danilo se aproximando, o Matheus Martins se aproximando, e você ter muitos jogadores no corredor central. Na maioria das vezes ele liberou as laterais para os seus laterais realmente fazerem essa ultrapassagem de linha de fundo. O Botafogo fez muitas jogadas assim, muitas tentativas de jogadas de ter a ultrapassagem e depois gerar esse cruzamento para dentro da área, ocupando bem a área, mas as jogadas acabaram não tendo resultado positivo. Na lateral esquerda, o Caio Roque tinha muita liberdade para atacar por fora. O tempo todo ele atacava por fora, o Caio Roque. Para tentar realmente essa jogada de linha de fundo. Do outro lado a mesma coisa, o Vitinho o tempo todo atacava por fora, o Santos vinha por dentro, liberava corredor, e o Vitinho tinha essa liberdade para vir por fora, e o Botafogo não estava conseguindo conectar tantos passos assim também para o Vitinho chegar em condições de cruzamento para dentro da área, e ele tinha o Júnior Santos jogando como centroavante. Mas vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do Botafogo em fase defensiva, a marcação mais com bloco alto, né? E a ideia muito do técnico Franklin Carvalho era ter esses 4 jogadores na frente, com o Montoro barrando a saída do volante adversário e forçando esse passe mais vertical do Caracas, ou até mesmo um chutão. Olha só como é que o Botafogo conseguiu encaixar bem a pressão, e o goleiro do Caracas tentou fazer esse passe já no centroavante, mas aí o Botafogo marcando nesse 4-2-4, a gente pode falar, né? Tu tem o Matheus Martins, e tu tem o Montoro e o Júnior Santos mais por dentro, e tu tem lá do outro lado o Santos, com o Danilo e com o Alan por dentro, aqui também fazendo essa marcação. O Bastos salta e consegue recuperar essa posse de bola pro Botafogo, e aí no momento que o Bastos recupera essa posse de bola pro Botafogo, a ideia era o quê? Agora eu peguei o adversário saindo jogando, eles estão mal arrumados defensivamente, eles estavam em posicionamento ofensivo, eles vão ter que transicionar o corpo para trás, e o Botafogo rapidamente, os jogadores já se viram para frente para dar essa opção de passe, todo mundo já corre para dar a opção de passe pro Danilo. Só que os gestos técnicos ontem no Botafogo acabaram impedindo muitos segmentos de jogadas. Olha só, o passe sai um pouco mais atrás, o Júnior Santos já domina um pouco mais atrás, e aí já vai dando tempo da defesa adversária se recuperar. O Santos cai de bunda no chão, porque o passe veio atrás também do corpo dele, e aí a jogada acaba não tendo a fluidez que ela poderia ter se o Botafogo tivesse acertado os passes, se o Botafogo tivesse conseguido executar bons gestos técnicos também. A marcação até foi boa, bem encaixada nesse momento aqui, mas o resultado final não aconteceu de forma positiva. Tu até recuperou a bola, mas tu não conseguiu fazer uma jogada, não conseguiu concluir a jogada, posso falar. Agora eu quero destacar para vocês o que eu falei sobre o Caio Roque, né? Atacando bastante aqui por fora, você tinha por dentro o Santos e o Montoro se juntando bastante, junto com o Danilo. Esses caras têm o pé bom, então eles vão trocar passes com facilidade e vão conseguir envolver a defesa adversária por dentro. Então eles se juntam muito por dentro e liberam os lados para os laterais do Botafogo. Caio Roque chegando na linha de fundo, a situação muito boa aqui para cruzar. O Botafogo vai preencher a área, olha só, com o Montoro chegando, o Santos chegando, o Danilo com muita liberdade para funcionar como se fosse também o meio, e o Vitinho acompanhando a jogada lá do outro lado. O que faltou aqui para mim? O Botafogo conseguir manipular e afundar essa marcação do time do Caracas. O Botafogo não conseguiu afundar eles para gerar espaço de bate na zona 14 do campo. Poderia ter tentado isso. Já nesse lance aqui eu quero mostrar para vocês essa construção do Botafogo, né? De pé em pé desde lá de trás. Essa fase já é um pouco mais avançada de construção, pegando um Caracas marcando em bloco médio 4-4-2. O Botafogo tinha no seu meio o Montoro, já falei também que o Santos baixa por dentro, junto com o Danilo. Esses caras têm um papel de se conectarem mais, de fazerem o Botafogo fluir o seu jogo por dentro. E aí fica o Alan, o Bastos e o Alexander Barbosa formando essa linha de 3 lá atrás. Em muitos momentos até o Alan pode cair por dentro, né, mais centralizado, mas ele também pode vir aqui mais pelo lado. E a ideia do Botafogo é ter superioridade numérica nessa primeira fase de construção e conectar esse passe. A ideia foi muito boa. O Montoro jogando atrás dessa linha de 4 aqui do
Caracas, o passe foi bem conectado pelo Alan, só que o Montoro domina mal e aí dá tempo do jogador do Caracas se recuperar. E aqui um problema que eu vi muito no Botafogo ontem, claro, isso aqui é questão de ajustes, a hora da transição defensiva, o Botafogo deixando muito espaço. Olha isso aqui. Rapidamente o Caracas conseguiu deixar uma situação de 2 contra 2. E aí se você pega, por exemplo, um adversário mais qualificado, com atacantes mais qualificados, isso aqui pode resultar em uma situação de gol sim. Mas aí o Caracas vai concluir essa jogada com algum certo perigo, mas nem tanto perigo assim. Novamente o Botafogo nessa fase de construção, os 3 aqui atrás, vem o lançamento do Alexander Barbosa, vai encontrar o Montoro, e aí já tem esses jogadores do Botafogo se juntando aqui por dentro, né? Olha só, o Montoro, o Danilo funcionando como meia, o Santos também por dentro, e aí ele vai liberar o corredor lá do outro lado pro Vitinho. Foi assim o tempo todo lá. E aqui o Matheus Martins faz uma excelente ultrapassagem, vai receber o passe do Danilo. E aí vai ser o lance que depois vai resultar no pênalti pro Botafogo. Mas o pênalti que foi anulado depois quando o juiz foi olhar no VAR. Vou ver aqui mais uma vez, destacar esses jogadores do Botafogo por dentro e esse posicionamento que tinha, né? Desses 3 caras mais pelo meio, o Montoro, o Santos e o Danilo se aproximando muito por dentro. E aí você tinha o Vitinho lá com esse espaço no lado direito. É que o Santos libera o espaço para ele, o Botafogo tenta preencher bem essa área, né? A jogada vai acabar. Tinha até um bom desenho essa jogada, mas o Vitinho acaba finalizando aqui, é travado. Mas a jogada foi até bem construída assim, foi logo assim, depois que o Botafogo acabou sofrendo o gol do Caracas. Era uma boa ideia de jogada. E agora pra gente finalizar essa construção do gol do Botafogo. Nesse momento do jogo, como o Botafogo estava perdendo a partida, o técnico Franklin Carvalho no intervalo tentou deixar mais uma dupla de ataque com o Júnior Santos e com o Arthur Cabral. E a organização do Botafogo era o Caio Roque, amplitude pelo lado esquerdo, pelo lado direito amplitude era o Vitinho, saída construída por 3, né, com o Alan, com o Bastos e com o Alexander Barbosa, e por dentro você tinha o Danilo, você tinha o Santos, você tinha o Montoro também por dentro, né, ele tinha aberto mão do Matheus Martins para colocar o Arthur Cabral, que é um jogador mais de área, e aí o Botafogo vai conseguir marcar esse gol porque acontece movimentação, e eu vejo que faltou não só a movimentação do Botafogo ontem, mais movimentação do meio de campo, do jogador de frente, mas eu também vejo que faltou o refino técnico ontem, os jogadores errando muitos passes bobos, e aí o Montoro faz o passe, o Danilo consegue chegar, faz o cruzamento para dentro da área, o Botafogo com esses 2 centroavantes, Arthur Cabral acompanha bem esse gol do Botafogo. Então são algumas ideias do Franklin Carvalho, é um início de trabalho ainda, é muito cedo pra gente falar que tá ruim, que tá tudo péssimo no Botafogo, mas a partida de ontem não foi boa. O Botafogo transicionou mal defensivamente, no ataque pouca movimentação ainda, por mais que você tenha uma ideia, essa ideia ainda não conseguiu ser bem executada, muito pouco tempo de treino também. Mas ficou clara essa ideia de ter um Botafogo mais ofensivo com o Franklin Carvalho. Eu acho que também contra o Coritiba ele vai vir com um time mais ofensivo. Ele não vai vir com aquele tripé de jogadores no meio de campo de volante, né? Ele vai tentar um jogo mais ofensivo. E aí, algo até que eu falei pra vocês. Em alguns jogos dá pra tu jogar de contra-ataque, em transição, dependendo do adversário e do contexto do jogo. Em outros jogos tu realmente vai precisar ser mais propositivo. Então você precisa que teus jogadores de frente, o Danilo, o Montoro, o Santos, ou pode estar jogando o Correia, o Edenilson, esses caras consigam participar e acertar bem os passes. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica nessa, abração do Francisco, nós, fui.